Irmãos, hoje nós damos continuidade à nossa série sobre o livro de Apocalipse, o livro da entronização de Jesus. E nosso tema hoje é a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Nós já fizemos uma introdução geral ao livro de Apocalipse, eu preguei sobre isso aqui. Depois nós tivemos uma exposição a respeito do caráter de Jesus e do testemunho de Jesus no Evangelho, na história da igreja. E nós tivemos então uma ministração sobre isso com o nosso pastor Felipe Breder. Depois a visão da glória de Jesus, semana passada com o pastor Igor, dos versos 9 a 20. E agora a gente entra, finalmente, na exposição das cartas às 7 igrejas da Ásia. Irmãos, eu acho que isso aqui é extremamente relevante para toda a igreja contemporânea. A gente enfatizou isso logo na primeira mensagem de introdução, quando a gente expôs os primeiros 3 versos, que é verdade que esse livro foi escrito para essas 7 igrejas, com cartas endereçadas a cada uma e contextualizadas para aquelas cidades. E a gente vai ver isso ao longo da nossa exposição durante essas semanas. Mas, irmãos, cada uma dessas cartas é para todo mundo. Elas têm uma aplicação específica para aquela igreja local, a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Pérgamo. Mas existe uma aplicação geral. Isso está muito claro. Antes da gente ler tudo, eu quero apontar isso no capítulo 2, versículo 6. Veja aí, no finalzinho do trecho em que nós temos a carta à igreja de Éfeso, nós temos essa palavra do Senhor. Veja só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa expressão no plural aparece em todas as 7 cartas. Então, quando o Senhor Jesus está falando com a igreja de Éfeso, Ele também está falando com todas as igrejas. E Ele está falando com a nossa igreja. Vamos ter isso em mente. É claro que nós não vamos entender o que Jesus está falando para a nossa igreja, ou para as nossas igrejas de hoje, se a gente não entender o que isso significava para aquela igreja. Por isso é importante considerar o contexto e os detalhes de cada mensagem, de cada uma dessas epístolas. Mas uma vez que a gente entenda o que isso significou para aquela igreja, então a gente vai entender o que isso significa para nós. E o Espírito Santo está falando com todas as igrejas, até a volta de Jesus, está falando com a nossa igreja também. E, irmãos, um outro aspecto importante para ter em mente é que essas 7 cartas estão ainda dentro da visão que João tem do Cristo glorificado, no verso 9 em diante. Foi o tema que o pastor Igor pregou semana passada. Ainda é esse assunto. Jesus ainda está diante de João e está ainda revelando essas coisas e ordenando então que cada carta seja escrita. Então João está ouvindo as mensagens a cada igreja na presença do Cristo glorificado. O próprio Jesus, como Igor pregou semana passada, glorioso diante de João, e João está ouvindo essa mensagem. É uma mensagem diretamente do Senhor das igrejas para nós. Irmãos, cada uma dessas cartas, vale mencionar também, tem uma estrutura mais ou menos parecida, de 7 partes. Às vezes são 6, quando a igreja está muito boa e não tem nada para criticar, ou quando ela está tão ruim que não tem quase ou nada para elogiar. Então, a estrutura é simples. Tem o destinatário, para quem vai à carta, o remetente, que é o próprio Jesus, mas ali ele é apresentado com traços específicos que dizem respeito à necessidade daquela igreja. Depois nós temos um elogio, nós temos uma palavra de encorajamento e temos uma crítica do Senhor. Nós temos uma repreensão do Senhor, um problema da igreja levantado. E aí nós temos a solução também. Então o corpo das cartas sempre tem essa estrutura. O problema, o ponto forte, o problema e a solução que o Senhor está apresentando.
E no final, então, nós temos a ordem, a chamada, que a gente acabou de ver agora, quem tem ouvidos ouça, e uma promessa no final, ao que vencer. Irmãos, em todas as cartas, nós temos isso no final, ao que vencer, ao vencedor. E esse é um tema muito popular hoje, né? Você deve ter ido em muitos cultos em que alguém falou sobre a vitória. Quem quer ser vitorioso aqui? Não precisa ficar com medo. Quem quer ser vitorioso em Jesus? Amém? Então, irmãos, essas cartas são sobre a vitória. São sobre a vida que vence. Todas elas terminam dizendo a mesma coisa. Ao que vencer, e aí nós temos uma promessa. Então, se você quer ser um cristão vitorioso, se nós queremos que as nossas igrejas hoje sejam vitoriosas, a gente precisa dar atenção a isso. E eu acho que a gente tem um contexto hoje que demanda essa mensagem dessa carta. A gente precisa ouvir essa carta hoje. A gente está vivendo problemas que em muitos aspectos são parecidos com o que a igreja estava vivendo. Nós estamos numa sociedade pós-cristã, ou em vias de se tornar pós-cristã, em vários aspectos, mas ao mesmo tempo em que largas partes da vida moderna estão secularizadas, isso aconteceu num período longo aí, de 200 anos, essa aceleração da secularização. Ao contrário do que se pensava, a religião não entrou em colapso, ela continuou viva, e o cristianismo continua dando sinais de crescimento. No Ocidente, em que o número de batismos, não só entre protestantes, mas até na Igreja Católica, na Europa, vinha em declínio e estabilizou e começou a subir. E a geração do Zillennial e geração Z para frente, o interesse religioso aumentou. Então, a ordenação de pastores e sacerdotes na América do Norte também aumentou. A saída de pessoas da igreja começou a diminuir. E isso não foi medido ainda no Brasil do mesmo jeito, mas a gente tem muitas pistas nessa direção. Então, é uma sociedade em que você tem um sistema de domínio, de poder global, que excluiu o cristianismo de muitas decisões, mas, ao mesmo tempo, na base, tem muita gente se convertendo. Quem acompanhou o último censo, aí, os resultados do último censo, que, enfim, vieram com algumas irregularidades, e existem algumas dúvidas sobre ele, mas o fato é que, o que se descobriu sobre os evangélicos no Brasil? Que os evangélicos são uma religião menos escolarizada, com menos, em geral, tá? Em média, com menos renda, é a religião mais negra e mais feminina. Comparando com o espiritismo, comparando com o catolicismo romano e comparando até com as religiões de matriz africana, que muita gente pensava, né, que representava o povo, representa nada, ela é branca, se tornaram religiões, né, brancas. E o movimento evangélico é o mais negro. Então, o que isso diz? Que da base para cima, o cristianismo está ainda crescendo, se expandindo. E está tudo certo, o caminho é esse mesmo. O cristianismo foi desprezado pelas elites em outra época, nessa época aqui. Ele foi desprezado. É verdade que a gente não sofre hoje o nível de perseguição que a igreja sofria naquela época, evidentemente. Existe um preconceito difuso contra os evangélicos, mas, enfim, você pode sair na rua, cantar, você pode fazer tudo, comprar sua Bíblia, andar com ela debaixo do braço, não tem problema. Não nesse nível. Existem alguns sinais de risco, mas não nesse nível. Mas, então, nós estamos numa situação em que existe uma cultura e uma elite que despreza a visão de mundo e os valores dos evangélicos em geral, e que fez campanha por algumas décadas para tentar educar as massas para apoiarem o seu sistema de valores. Deu certo até certo ponto, mas não totalmente. Esse contexto gera uma situação que a gente precisa dar atenção, porque é um contexto em que, com a pressão secular em cima de você, você é tentado a ceder. Você é tentado a se descolar dos estigmas que são colocados em cima da igreja, dos cristãos e dos evangélicos em particular. Você quer se descolar disso, porque, enfim, tem erros também, tem coisa errada, tem
maus exemplos, mas não é só por isso. O desprezo não é por causa das coisas erradas que os crentes fazem meramente. É por causa das coisas certas também. E dos valores que os cristãos defendem, que são extremamente incômodos para algumas das nossas elites, particularmente para a elite cultural no Brasil. São incômodos, isso é um fato. Então isso gera uma situação de pressão em que algumas pessoas vão falar assim, não gente, mas podia ser mais legal, vamos concordar com algumas das coisas que o mundo está dizendo. E isso gerou um problema que a gente tratou assim, muitas vezes na nossa comunidade, e por aí também no Labrim, em outros lugares, que é a cessão à cultura do self, né? Essa cultura que coloca a autorrealização individual, a autoexpressão e a busca de felicidade individual como os valores máximos, os hiperbens na linguagem do Charles Taylor, e aí, consequentemente, se você está vivendo aí a sua vida carola, né, religiosa, buscando Jesus, praticando a castidade, né, se esforçando para para servir aos outros, e aí as pessoas criticam isso, falam assim, você tem que ter coragem de ser feliz, para de ser escravo da opinião dos outros, de querer ser a pessoa boazinha, né? Isso é até tratado como um problema em terapia, né? O sujeito que está ocupado com o bem-estar e o futuro dos outros e não está preocupado consigo. Existem versões patológicas disso, mas boa parte do tempo isso é uma cortina de fumaça para justificar o egoísmo, o narcisismo da sociedade contemporânea. E aí nós temos contextos, igrejas até que ensinam que a gente devia ceder. Que se o cristianismo tivesse andando no modelo de Jesus, então nós seríamos todos pessoas que favorecem a busca da felicidade, a liberdade de cada um, em todas as áreas e particularmente na questão da sexualidade. Nós seríamos pessoas mais modernas, mais progressistas e por aí vai. E muita gente ensina mesmo isso, que é isso que a igreja precisa fazer. E, compreensivelmente, a maior parte dos evangélicos ainda rejeita isso, porque eles se lembram de um negócio que está na Bíblia, que Jesus falou. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, tem que tomar a sua cruz. Jesus disse isso. Você tem que dizer não para si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente reage a isso. Reage. Não encaixa com esse sistema de valores aí da liberação sexual, da revolução do self, da cultura da terapêutica, do individualismo acima da comunidade. Não encaixa, para nós não é assim. Para nós você tem deveres com a comunidade, com a vizinhança, com a família. Você tem. Isso não é fascismo. Isso é o que está na Bíblia. Tá? Esquece essa conversa fiada para você perder o foco. Só que na luta contra essas tendências da sociedade contemporânea, os cristãos podem se tornar muito chatos e até odiosos. E isso é um problema também, que a gente vê hoje. Eu vou mandar real aqui. Boa parte dos cristãos mais conservadores, principalmente aí no uso das mídias sociais, mas não só isso, na construção dos relacionamentos e tudo mais, não apenas coloca a sua opinião sobre as coisas, mas se comporta de modo tóxico em relação a quem está fora. E isso não é o objetivo, não é o propósito do discipulado cristão, não é isso. Irmãos, eu trouxe essa questão do nosso contexto, porque eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o contexto da igreja de Éfeso. Vamos fazer a leitura do texto. Apocalipse 2, 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suportas os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela tua assistência, pelo socorro do teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente e o nosso coração para a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Os irmãos devem se lembrar da nossa explicação aqui, mas se você buscar um mapa da Ásia Menor, na época de João, né, procura aí, sei lá, Ásia Menor, Apocalipse, você vai encontrar as imagens. E você vai ver que essas igrejas formam um anel, né, quase é um semicírculo assim, mas pela forma é um anel, que começa com a igreja de Éfeso e vai circulando. A igreja de Éfeso era uma igreja, uma cidade ficava numa cidade portuária, né? A cidade de Éfeso é uma cidade muito grande, já tinha mais de 1000 anos de ocupação na época que Paulo escreveu, desde que os primeiros gregos se instalaram lá. Uma cidade enorme, coisa de 250 mil pessoas ou mais. E, gente, imagina isso na época, sem sistema de transporte público, as coisas que a gente tem hoje, né? Era uma cidade gigantesca ali na Ásia Menor. Ela não era politicamente a mais importante, ela disputava com outras cidades como Pérgamo, mas em termos econômicos e populacionais era realmente o maior centro ali da Ásia Menor, uma cidade muito grande, muito importante. E essa cidade, né, vocês sabem, tinha lá o culto de Diana, né, o culto de Afrodite. O culto de Ártemis, né? Então enfim, tinha vários nomes, mas era o culto da deusa. Ali existia um templo absolutamente gigantesco. Foi o primeiro templo de mármore que foi construído no mundo antigo, todo de mármore. Ele era enorme. Você já deve ter visto foto do Partenon, né? Lá em Atenas, né? Tem gente aqui que não viu foto, né? Foi lá, um dia eu vou também. Mas existe esse lugar imenso, né? O Partenon. Gente, o templo de Diana era 4 vezes maior do que o Partenon. E ele tinha sido alistado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era gigantesco. O orgulho de Éfeso, o orgulho da região. E todo mundo adorava naquele lugar. Todo mundo passava por ali, os pagãos adoravam a deusa. O templo ficava num lugar, desde o início, separado ali da cidade, e ficava num lugar onde existia uma fonte de água, existia uma árvore, e o primeiro culto da deusa aconteceu nessa árvore. Acredita-se até que a deusa pode ter sido esculpida ou colocada ali na árvore, mas no pé dessa árvore é que ela era adorada. E ao redor tinha um jardim, um bosque sagrado, que era protegido e cuidado, por séculos ele foi cuidado. O templo foi destruído e reconstruído mais de uma vez, mas na época de Paulo existia esse templo gigante, no mesmo lugar onde inicialmente tinha essa árvore sagrada e o bosque sagrado, né, o jardim sagrado. Isso era uma prática comum no mundo antigo, não só em palácios de reis, mas em templos, você ter fontes, jardins e árvores. Isso é muito significativo, é por isso que quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a gente sabe que aquele jardim do Éden não era só um jardim, era parte do santuário de Deus. E dentro desse santuário tinha uma imagem do Deus verdadeiro, que era o próprio ser humano. Né? A gente sempre diz isso aqui. Gênesis 1 e 2 é o templo cósmico sendo estabelecido. Mas isso era a linguagem comum da adoração da época e era o caso de Éfeso também. Agora, ao redor desse templo, existia um espaço de proteção que era como se fossem as cidades de refúgio de Israel e o pessoal podia se proteger ali. Isso gerava um problema enorme, sempre dava crise em Éfeso. É que esse era praticamente um bairro ao redor do templo, que era um lugar, né, considerado protegido, que era cheio de ladrão.
era bandidagem e ficava lá, porque era um lugar de refúgio. Lá não podia prender, não podia matar, não podia fazer nada. Então, o povo se escondia lá, gente. Então, o templo de Diana era o lugar onde ela era adorada, a árvore sagrada de Diana era adorada, e era um lugar da bandidagem. Era um lugar de insegurança, era um problema, era um lugar cheio de gente que não prestava. Então, o povo tinha que adorar no templo, mas eles tinham que conviver para adorar no templo com a sujeira. Não tinha jeito. Tinha que conviver com isso. Mas era um templo muito rico, muitas ofertas vinham de muitos lugares, então os bancos relacionados, né, o pessoal guardava dinheiro e tudo, emprestava, isso existia na época. Bancos entre aspas, não como os bancos modernos, mas existia. Então havia muito dinheiro, muita riqueza lá. Eram literalmente milhares de sacerdotes e sacerdotisas, muitos envolvidos com prostituição ritual, né? Isso era parte de muitos cultos da época, na prostituição ritual. Então isso fazia parte também, os sacrifícios e a prostituição vinham juntos. É a mesma coisa em Corinto. Se você ler a carta de Corinto, você vai perceber que isso é uma das fontes dos problemas da igreja. Então, nesse contexto, existia também um templo para o imperador Domiciano, que a gente mencionou aqui, que foi imperador até o ano 96 depois de Cristo. E provavelmente foi no contexto tudo indica que foi no contexto de Domiciano mesmo. Eusébio de Cesareia diz isso, que foi no governo de Domiciano que João foi exilado em Patmos, mas quando Domiciano morre, ele é libertado, segundo a tradição, e aí ele traz a mensagem do livro de Apocalipse, as visões que ele teve nessa época. Mas, irmãos, Domiciano, o pastor Igor pregou aqui já, eu mencionei também, ele foi o imperador que proclamou que ele devia ser chamado Dominus et Deus, Senhor e Deus. E ele mandou construir um templo para ele em Éfeso, para ele ser adorado. O culto ao imperador estava crescendo. Em várias cidades ali da Ásia Menor foi estabelecido o culto do imperador. Então, a pressão em cima dos crentes, que já era grande, estava aumentando, bem na época que João escreveu o Apocalipse. Estava aumentando, porque para você participar, por exemplo, de uma guilda comercial, da sua profissão, você tinha que participar dos sacrifícios e dos cultos oferecidos por essa guilda. E se você não ia, não participava, era mal visto ou podia até ser expulso da guilda. Aí como é que você ia participar do comércio, da vida da cidade? Sua situação complicava, porque você tinha que rezar a cartilha. Então a pressão estava crescendo em cima da igreja, bem nesse período, e é por isso então que Jesus fala sobre aquele que vencer, né, ao vencedor. Porque Roma era a vencedora, né? Roma honrava a deusa Vitória. Eles eram os vencedores, mas aí Jesus vai dizer que não. E isso a gente vai aprender em Apocalipse. Quem são realmente os vencedores? Irmãos, e essa cidade, um fato também interessante que vale a pena observar, muitas cidades elas têm a sua costa, quando são cidades costeiras, né, portuárias, a água vai subindo, enfim, a cidade perde às vezes parte do seu território para o mar, mas o caso de Éfeso era o contrário, tinha um rio que descia ali no vale, onde existia o porto, que ele foi assoreando o porto durante séculos. E aí a cidade ia ficando longe do porto e ela tinha que ir mudando. Então, existe até uma hipótese de que isso pode ser uma das coisas que fez a cidade morrer. Não a única razão, mas uma das razões, porque o porto ficou longe demais da cidade e era complicado ficar movendo a cidade. Isso já tinha acontecido antes. Isso ajuda também a entender algumas referências aqui de João. Mas, irmãos, sobre contexto, só quero que vocês tenham isso em mente, sobre a árvore sagrada, sobre o jardim, né, ao redor da árvore sagrada, sobre a sujeira que existia ao redor desse jardim e sobre a pressão sobre os crentes para sacrificar nesse lugar, porque Jesus vai dar um outro caminho para a igreja aqui na sua carta. Mas vamos lá, irmãos. Essa carta foi escrita, então, para o anjo da igreja em Éfeso. Então, eu me inclino a concordar com a posição do pastor Igor realmente. Existem alguns irmãos que acham que o anjo seria um anjo literalmente, porque em todo o livro de Apocalipse, anjo é um espírito ministrador, sobrenatural, enviado por Deus. Mas, concordo com o pastor Igor, não faz sentido dizer que João está escrevendo uma carta para o anjo, né? Qual o ponto? O anjo não precisa de carta. Não faz sentido nenhum. A carta foi escrita para alguém da igreja. Então, é melhor considerar aqui o anjo realmente uma referência aos episcopos, né? Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo usa para falar dos líderes da igreja, bispos, né?
As palavras usadas são pastor, presbítero e bispo. Elas são intercambiáveis no Novo Testamento. Então, seria uma referência aos líderes dessas igrejas. E Jesus, então, manda essa carta. E a primeira coisa que ele diz, veja aí, quando ele se apresenta, ainda no verso 1. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Irmãos, Jesus acabou de dizer o que é isso no versículo 20 do capítulo anterior. Esse é o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, irmãos, Jesus começa dizendo para a igreja de Éfeso: eu estou no controle. É isso que Jesus está dizendo. Por que isso é importante? Isso é importante, claro, porque tudo naquela cidade dizia que o César estava no controle. O imperador estava no controle. Mas não é só isso, não. A cidade de Éfeso era a cidade mais rica, populosa, influente da região toda. E a igreja de Éfeso também era muito importante. Inclusive, ela tem uma carta maravilhosa, super densa, escrita pelo apóstolo Paulo para ela. É uma igreja que tinha uma vocação de influenciar o lugar. Tudo indica que essa foi realmente a igreja mãe da Ásia, porque a partir da pregação do evangelho, inicialmente por outras pessoas, e depois pelo próprio apóstolo Paulo, como é relatado no livro de Atos, o evangelho se espalhou para a região toda. E aí atingiu outras cidades, como Colossos, Tiatira, Pérgamo e por aí vai. Então, a evangelização da Ásia dependeu dessa igreja, e essa igreja foi considerada uma igreja mãe posteriormente. No século II, ela era considerada uma igreja mãe, era uma igreja importante, o que consequentemente fazia os líderes daquela igreja, o bispo daquela igreja, muito influente. Então, isso também é importante, porque uma igreja de influência que tem responsabilidades, como a gente vai ver aqui, de lidar inclusive com heresias que estavam entrando na região. Então, essa igreja tinha um sentido da sua importância. Essa igreja era parte da cidade mais importante, era a igreja mãe. Então, Jesus diz assim para essa igreja: eu passeio no meio de todas. Jesus está dizendo isso. Eu estou na igreja grande de Éfeso, mas eu estou na igreja pequenininha de Filadélfia. Eu estou andando no meio de todas as igrejas. Todas as igrejas estão diante de Jesus, têm o mesmo acesso a Jesus. Inclusive, irmãos, essa igreja. E quem manda é Jesus, porque os bispos das igrejas estão na mão dele também. Às vezes eles acham que não. Tem muito pastor aí que acha que segue o próprio nariz ou que tenta seguir o próprio nariz. Mas as 7 estrelas estão na mão de Jesus. E a igreja precisa se lembrar disso. Será que Jesus lembra da minha igreja? De repente está na igreja e sua igreja está cheia de problema, está dando pau, está dificuldade, briga, pecado. E aí você pode pensar que Jesus foi embora. Não. Jesus está no meio das 7 de todas. É isso que significa 7 igrejas. Ele passeia no meio das igrejas. E ele tem todos os anjos das igrejas na sua mão. Então Jesus vai dar um jeito. Amém? Jesus vai dar um jeito em mim. E vai dar um jeito em vocês também. Versículo 2. Os pontos fortes dessa igreja. Conheço tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança. Veja só, irmãos. Jesus está vendo tudo. Jesus conhece. Jesus sabe exatamente o que você faz. E Jesus também sabe o que você não faz. Jesus, meu irmão, meu crente, Jesus não trata a igreja no atacado. Não é no atacado. Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece as suas obras. Jesus sabe o que você está fazendo, Jesus sabe do que você está fugindo. E você vai precisar responder Jesus. A gente tem que ter essa consciência. E Jesus diz assim: conheço
as tuas obras. E aí a expressão depois, trabalho, labor. Paulo usa isso às vezes para falar de trabalho duro ali. É ralação. Conheço a tua ralação. Era uma igreja então que era ativa. E Jesus aprova isso. Jesus não quer uma igreja deitada no chão. Tem muita igreja deitada no chão. Não é para ser assim. A igreja tem que se movimentar. A gente está recebendo aí palavras proféticas aí do Senhor, tem 2 anos, dizendo para a gente mexer as pernas, meu irmão. Você já mexeu suas perninhas? Jesus está falando para você. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem que mexer suas pernas. Tem que trabalhar, pôr a mão na massa. Não é só vir na igreja de culto, não. Não, a igreja é uma missão, é uma missão. Então Jesus quer isso. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a perseverança. Então, era uma igreja também que tinha foco, né? Não ficava por aí igual uma barata tonta, igual uma pipa. A igreja tem foco, sabe para onde está indo, sabe o que Jesus pediu dela e está indo nessa direção. E aqui nós temos algo bem específico, continuando aí no versículo 2. Vejam só a Bíblia. Sei que não suportas os maus. Então vejam que isso é um elogio de Jesus, que é uma igreja, a expressão aqui no grego significa que você não aguenta. A igreja não aguenta. Né? Em mineirês não dá conta. Né? Então Jesus está falando assim, eu sei que vocês não dão conta de tolerar gente ruim na igreja. É isso que Jesus está falando. Isso é uma coisa boa? Sim, porque muitas vezes a igreja tolera os maus. Tem gente má na igreja. Claro, no sentido geral, obviamente, não tem ninguém bom, todo mundo aqui é pecador. Mas aqui nós temos uma qualificação moral aqui distinta. Os maus aqui são pessoas que estão na igreja, mas não estão na igreja. São pessoas que estão na igreja, mas a razão é maligna. Não é que são pecadores, estão buscando a Jesus e as ruindades estão aparecendo. Não é isso. São pessoas que são falsas. Isso é muito claro. São pessoas que têm que ser testadas, e eles testaram, veja ali, puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Então aqui especifica ainda mais, pessoas que dizem que foram enviados por Deus, que estão falando por Deus, e que com isso ganham poder e influência no meio da igreja, mas essa igreja testou essas reivindicações. Veja que Jesus está elogiando isso, irmãos. Nós temos que testar, nós temos que avaliar as coisas, nós temos que usar testes críticos, especialmente com liderança. Irmãos, existem monstros no mundo. Inclusive, é uma das razões, porque tanto Tolkien quanto C.S. Lewis dizem que você tem que contar histórias para as crianças que tenham monstros. Não pode ter só coisa boa, não. Por que tem que ter monstro na história? Para as crianças saberem, entenderem o que é um monstro quando elas acharem um. Tem que ler história de monstro para criança. Não é de terror não, tá, irmãos? É para apavorar as crianças. Mas as crianças têm que saber que tem monstro. Tem que ter dragão na história. Porque lá fora tem dragão. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Perdão, Atos capítulo 20. Apocalipse 20 vai demorar um pouquinho ainda. Atos capítulo 20, versículo 29. Veja só, Atos 20, vamos ler o 28 em diante. Paulo está aqui se despedindo dos presbíteros de Éfeso, não dava tempo de ele passar pela cidade de Éfeso, ele chamou de Mileto, que era outra cidade portuária próxima. Então ele chamou os presbíteros da igreja, e estava de caminho para Jerusalém, né? E depois ele ia ser preso e ia bater em Roma. Mas olha o que ele diz aí, versículo 28. Tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, aí as palavras, para pastoreardes, são as palavras que eu mencionei, né? Ele chamou os presbíteros, eles foram constituídos bispos e o trabalho deles era pastorear, as coisas estão juntas. A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Agora o verso 29.
Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis, lobos devoradores entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Paulo profetizou que isso ia acontecer na igreja de Éfeso. Assim que ele fosse embora, ia começar. Irmãos, a igreja precisa ter essa noção. Ela pode estar no melhor momento dela, mas Satanás vai dar um jeito de botar pessoas tóxicas ou descrentes, ou ambos, que vão se misturar com o rebanho e vão devorar as ovelhas. E as pessoas vão morrer espiritualmente na mão desses indivíduos. Existem esses fenômenos. O Satanás está envolvido com isso. Então, Jesus elogia essa igreja, porque essa igreja entendeu que crente não pode comer mosca. Crente não pode ser ignorante, preguiçoso. Crente não pode falar assim, qualquer coisa serve, qualquer igreja vale. Não pode ler qualquer porcaria para a vida cristã, tem que ter curadoria, tem que conhecer a tradição, qual é a teologia, você acredita no quê? Quando você chega numa igreja, você consegue discernir se o cara está falando bobagem ou está ensinando a Bíblia. Se você não consegue, não se preparou para isso, um lobo pode te pegar ali na esquina, porque monstros existem. A igreja tem que ter discernimento, não pode ficar dormir no ponto. Tem que ter, isso é responsabilidade sua. Muita gente fica revoltada, né, por anos que você seguiu doutrinas erradas, e aí você vai para uma igreja e descobre que te ensinaram tudo errado. Mas aí eu tenho uma pergunta, quando estavam ensinando para você tudo errado e você estava acreditando, você conferia na Bíblia seriamente? Você levava a sério a tradição da igreja cristã? Você praticava o discernimento ou você deixava a vida te levar? E aí um belo dia descobriu que te engalobaram. E aí você bota a culpa toda no pastor que te enrolou antes, que pode ter culpa também. Mas e você? Você acreditou nas coisas erradas porque quis, porque confirmou algo que você queria. Se a gente abraça a doutrina falsa, a gente abraça porque a falsidade já está no nosso coração. É por isso. E é por isso que você precisa lutar com Deus, na palavra, para você estar preparado para discernir o que está errado. E Jesus elogia essa igreja porque ela fez isso. Ela pôs à prova. E o texto ainda deixa claro que o trabalho é da igreja, porque olha o que diz o final do verso 2. Descobriste que são mentirosos. Ou seja, deu trabalho. Deu trabalho. Sim, podia ser mais fácil a vida cristã, né? Poxa. Mas Paulo avisou, os lobos estão aí, irmãos. Tem que ter discernimento, sim. Tudo bem, tem gente que é traumatizada e que vê cabelo em ovo, eu sei. Mas a gente tem que ter o discernimento. E essa igreja, verso 3, ainda nos elogios, é uma igreja que persevera. E o texto diz aí que ela sofreu por causa do nome. A gente tem falado tanto aqui sobre o nome, né? Isso está nos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A igreja existe para carregar o nome do Senhor. Como Israel existia. A igreja existe para carregar o nome. E é interessante a expressão aqui no grego, é a mesma expressão que ele usou antes. Aguentaste sofrer pelo meu nome. Aguentaste carregar o meu nome. Né? Então veja o contraste. Né? Jesus está elogiando. Vocês realmente são uma igreja séria, porque vocês não dão conta de carregar homens maus e heréticos. Vocês não dão conta de homens maus e heréticos, mas vocês dão conta de carregar o meu nome. Então é uma igreja indubitavelmente séria, focada. Aí você pode falar assim, nossa, a igreja é boa, vou para essa igreja. Vou para essa igreja, versículo 4. Aí nós temos a objeção de Jesus. Tenho, porém, contra ti. No original começa com o mas. Mas tenho contra ti. Mas, tem um mas aqui. Tenho contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Vejam só. Primeira coisa que quero chamar a atenção aqui
é que talvez você tenha coisas contra a igreja. Conheço muita gente que tem coisas contra a sua igreja. Tem coisas contra as igrejas, contra os evangélicos, por exemplo. Tem coisas contra. Irmãos, Jesus também tem coisas contra. É meio ruim, né, pensar isso? Que Jesus tem coisas contra a igreja. Certamente Jesus tem coisas contra a Igreja de Esperança. Isso não significa que ele não está no nosso meio. Graças a Deus. Mas Jesus tem coisas contra. Tem coisas contra. E ele tem contra essa igreja um ponto muito sério. Deixaste o teu primeiro amor. A igreja estava fraca no amor. Mas que coisa, parecia que ela era tão forte na fidelidade, né? A igreja fiel, a gente descreveria assim, uma igreja que tem discernimento, trabalha duro, persevera, defende o nome do Senhor até o fim. Você pode falar, não, a igreja é fiel, está ótima essa igreja. Não está. Não está. Porque é possível ter as obras, aparentemente ter as obras do amor, e não ter o amor. Soren Kierkegaard escreveu um livro, As Obras do Amor, uma exposição de Coríntios 13, em que ele levanta esse problema. É que o amor é difícil, porque se não existir expressão prática, não tem o amor. Mas o amor não é a expressão prática. O amor é uma potência, é um estado de bondade do espírito, da alma, que vai gerar esses atos. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 1 a 3. Coríntios 13, 1 a 3. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa, o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Então, os irmãos, vejam que o amor ele se mostra em atos, mas os atos podem ser simulados. Então, não é que Jesus está dizendo que essa igreja seja falsa, mas é que enquanto a igreja luta contra a falsidade doutrinária, ela está, sem perceber, vivendo uma mentira. Porque ela está sendo fiel e lutando por Jesus, mas o coração esfriou na paixão por Jesus. E esfriar no amor aqui não diz que é só o amor por Jesus, não. Primeiro, o amor é amor. A Bíblia não separa o amor por Deus e o amor pelo próximo. 1 João é muito claro, 1 João capítulo 4, João diz que se você não ama o seu irmão que você vê, como que você pode amar a Deus que você não vê? Então João, que é o apóstolo do amor, ele sempre deixou claro que o amor por Deus não é separável do amor pelos irmãos. O primeiro amor é uma coisa só. É um despertamento que acontece na alma por causa do derramamento do próprio amor de Deus no nosso coração. Então a gente responde, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então a gente responde ao calor do amor divino, a gente responde com afeto, com sentimentos, com uma mente transformada. A sua atenção é alterada, você passa a querer estar com Jesus, encontrar com Jesus, viver com Ele, imitar o comportamento de Jesus, entender como Jesus pode ser aquela pessoa. Você vira um discípulo, né? Um aluno de Jesus, porque você quer estar perto do Pai como Jesus está perto do Pai, e isso começa a mudar seu relacionamento com os outros também, porque você vê como Jesus trata os outros, e fala assim, eu tenho que tratar os outros assim também. Como Jesus trata o meu irmão? Eu preciso tratar o meu irmão igual Jesus trata. Como Jesus trata os pecadores em geral? Eu preciso tratar assim também. Então, isso é o primeiro amor, mas isso estava esfriando na igreja. O Grant Osborne, que é um comentarista de Apocalipse, ele vai bem direto no ponto. Está claro que os efésios amavam mais a verdade do que amavam a Deus uns aos outros. Isso pode acontecer. A igreja estava lutando pela verdade, tinha tanto discernimento que nenhum dos falsos apóstolos passou a perna nela.
Mas, enquanto isso, Satanás foi lá e jogou água no coração da igreja. E ela nem percebeu. Ela nem percebeu. Eles estavam perdendo a alma, servindo a Deus pela inércia, pelo hábito. Francis Schaeffer, que fundou o Labri, escreveu algumas palavras bem diretas sobre isso, que eu vou ler aqui. Se não mostramos beleza na forma como tratamos uns aos outros, então, aos olhos do mundo e aos olhos dos nossos próprios filhos, estaremos destruindo a verdade que proclamamos. Nós podemos pregar a verdade, podemos pregar a ortodoxia, podemos até nos levantar contra a prática da inverdade com toda a força. Mas se outros não puderem ver algo belo em nossos relacionamentos humanos, então não estamos vivendo do jeito certo. Ortodoxia bíblica sem compaixão é a coisa mais feia que existe. Irmãos, esse era o problema da igreja de Éfeso. Era uma igreja séria com a palavra, séria com a verdade, séria com o trabalho, mas ficou feia, porque não tinha amor. Era uma igreja feia, na linguagem de Francis Schaeffer. Irmãos, é claro que a vida cristã envolve um não. A gente tem que falar não para o que está errado. Mas é muito possível que você, enfatizando o não que tem que ser dito para o pecado, que tem que ser dito para o mundo, que tem que ser dito para a heresia, você esqueça que o cristianismo não é um não, é um sim. É um sim para o Senhor. O cristianismo não é o ódio ao pecado. O cristianismo é alegria em Deus. O cristianismo é uma coisa positiva. O cristianismo é um calor na alma, de saber que Deus está com você e você com Ele, e isso muda a sua vida. E por consequência disso, então a gente luta contra coisas erradas. Mas nós estamos lutando contra as coisas erradas porque nós amamos as coisas certas. E se você não cuidar disso, seu coração pode virar, e você vira, então, um fariseu, que odeia tudo que contradiz o seu sistema religioso, mas o coração não arde mais por Jesus. E esse era o problema dessa igreja, um problema muito sério. Uma igreja que está comprometida com a fé e os bons costumes, mas é feia. E Jesus diz coisas duras para essa igreja, versículo 5. Lembre-se onde você caiu. Primeira coisa, tem que lembrar, de novo. Você tem que ter discernimento? Tem que avaliar os falsos mestres? Sim, mas a primeira pessoa que tem que ser avaliada é você mesmo. Jesus nos advertiu sobre isso. Então a gente pode ser uma igreja julgadora que sabe exatamente tudo que está errado em todo mundo, menos o que está errado nela. Isso pode acontecer, uma igreja muito certinha, né? Tem muito crente assim, muita igreja assim, muito pastor assim, super certinho, mas não tem consciência da sua pecaminosidade, não tem consciência da sua vulnerabilidade, não sabe, porque não faz autoexame, porque não se coloca na luz ali, para a luz de Deus brilhar e mostrar quem que você é de fato. Então Jesus diz, olha, você vai ter que fazer o caminho, vai para a terapia, se vira, né? Você vai ter que fazer a anamnese. Você vai ter que voltar lá atrás e entender onde que deu errado. Onde é que mudou? Você não era desse jeito. O que entortou aí? O que está errado? Às vezes outras pessoas dizem isso para você. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, fala assim, ó, você era melhor, você era uma pessoa melhor. Alguém já te disse isso? Então, volta, você tem que fazer o trabalho. Ah, não consigo. Então arruma um terapeuta. Crente de preferência. Mas arruma, dá um jeito, você tem que fazer. Você tem que lembrar, você tem que descobrir aonde você caiu e você tem que se arrepender, mudar de mente e você precisa voltar a praticar as obras do princípio. Então veja que não é que as obras não importam, é que as obras do princípio eram obras cheias de amor. Não é que Jesus não interessa por obras, Jesus quer obras, Jesus avaliou as obras. Não basta você ter as intenções. Você ter sentimentos, você tem que ter obras, mas obras vazias também Jesus não quer não. Então você precisa praticar as primeiras obras. São ações práticas de demonstração de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, mas cheias de amor pelo Senhor e pelo seu próximo.
Isso precisa acontecer. E se você não fizer isso, vejam que o juízo começa pela casa de Deus, versículo 5. Virei contra ti. Irmãos, às vezes Jesus vem contra a igreja. É duro, né, a gente dizer isso, porque, poxa, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele não disse que ele estaria todos os dias até a consumação dos séculos fazendo carinhos na gente. Não. Ele anda no meio das 7 igrejas e ele tem uma espada de 2 gumes que sai da sua boca. Jesus é o juiz da igreja, meu irmão. E às vezes Jesus vem contra a igreja. E a gente vê isso. Às vezes numa geração Jesus vai contra a igreja. Às vezes Jesus vai contra uma igreja local. Tem igreja que morre por isso. Tem igreja que morre de morte natural. Morre porque ficou velha. Tem algumas cidades ali da Ásia Menor que simplesmente desapareceram. Várias cidades ali, não tem nenhuma continuidade. Mas não é que a igreja morreu, as igrejas plantaram outras igrejas, o evangelho continuou. Mas existem igrejas que desapareceram porque o candelabro foi removido. Igual Éfeso, que depois ficou tão longe do porto que acabou a cidade. Então, o candelabro foi removido porque a igreja foi desobediente, a igreja ficou tóxica, ficou errada. E, às vezes ela ficou herética, foi removido por isso. Às vezes não, ela era ortodoxa, mas foi removida assim mesmo. Era uma igreja que tinha tudo para dar certo. Só faltava a coisa principal, o amor de Deus no coração. Jesus foi lá e fechou a igreja. Acabou com ela. Isso acontece sim. Acontece, irmãos. Então, se a gente não se arrepende, vem o julgamento de Deus. Mas o Senhor Jesus, no versículo 6, ainda levanta a igreja. Não se desespere, não está tudo perdido, não está tudo ruim. Por quê? Tens a teu favor que odeias. Nossa, mas a gente estava falando de amor, pastor? O que importa não é o amor? Tens a teu favor que odeias. Vejam isso, irmãos. Tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então, vejam. É claro que a coisa mais importante para a igreja é o sim que ela tem que dizer a Deus e a alegria que o reino de Deus traz. Isso é a coisa mais importante. A gente tem que viver esse sim, viver esse calor do amor de Deus na nossa vida. Precisamos disso, mas também não é verdade que por enfatizar o centro, que é o amor, a igreja possa ser frouxa com obras más. Porque aí muitos irmãos podem pensar assim, é isso mesmo que eu acho. Eu acho que a igreja tem que ser amorosa. Ela não pode ficar aí combativa, lutando contra a coisa errada, porque isso passa uma ideia muito ruim, fica parecendo que a gente é muito chato. Então, aí Jesus, sabendo que tem esse pessoal, né? Tem também. Tem o pessoal que gostaria de ter mantido os falsos apóstolos na igreja. Não, vamos ser legal com o pessoal. A gente não é fundamentalista. Deixa eles aí no meio. Né? Por final de contas, não julgueis para que não sejais julgados, blá, blá, blá. Né? Já viram isso, né? Isso é mal aplicado, obviamente. Né? É claro que a gente não pode julgar. Mas a disciplina da igreja, o próprio Jesus mandou fazer. O próprio Jesus mandou fazer. Paulo também mandou fazer. E você não vai fazer isso se você não odiar certas coisas. Ah, mas isso é o que Jesus quer? Veja o que diz o resto do verso 6. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus odeia coisas? Sim, meu irmão. Jesus odeia coisas. Jesus odeia algumas coisas. Jesus odeia algumas obras. E se você se aproxima de Jesus, você também vai odiar algumas obras. E se você não odeia as coisas ruins, pode ser que você não ame de fato as coisas boas.
Porque o calor do amor de Deus, por Deus e pelos irmãos, o calor do amor pela justiça vai nos fazer reagir ao mal, inevitavelmente. A gente vai reagir ao mal, a gente vai dizer não para o que está errado. Tem como você ser neutro a respeito dessas coisas? Veja a carta aos Hebreus, aí um pouco antes, capítulo 1, verso 9. Hebreus 1, 9. Vejam como Jesus é descrito aqui logo no início, nesse hino que nós temos aqui no início da carta aos Hebreus. Versículo 8 e 9, sobre o Filho, veja o que diz a profecia. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, o teu Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, muito mais do que seus companheiros. Então, sim, o coração da vida cristã é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas se essas coisas estiverem em você, você também vai odiar a iniquidade e as obras dos nicolaítas. É possível odiar as obras dos nicolaítas sem amar a Deus e os irmãos. E aí o seu candelabro vai ser removido. Mas não é possível amar de coração a Deus e aos irmãos e continuar tolerando a iniquidade. Não. Não é igual dos dois lados. Não é igual. Então, esse equilíbrio tem que ser encontrado pela igreja. Ele precisa ser encontrado, esse centro precisa ser achado. E quem que são esses nicolaítas? A melhor pista que a gente tem aqui é Apocalipse 2, versículo 14. A gente vai falar de outra igreja depois, Pérgamo, aí em Apocalipse. Mas veja só, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a prostituírem. E aí o versículo 15, em algumas traduções, dá a impressão que Jesus está acrescentando uma outra coisa. Além disso, né, eu tenho contra você, contra alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Mas ao meio do século XXI traduz com mais precisão o significado aqui. O versículo 15 significa o seguinte: desse modo, assim, também tens alguns que de igual modo, ou seja, como aconteceu com Balaão, seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, o nome dado para isso, é o povo que vai fazer o que Balaão fez. Que é um povo que está dentro da igreja para convencer a igreja de que não tem problema se conformar com o mundo. E oferecer sacrifícios para você não ser perseguido e ter sossego em Éfeso. Então tem um pessoal que está na igreja, que está trabalhando contra, que está dizendo o seguinte: não precisa ser tão santo assim, não. Não tem problema a gente participar desses valores aqui, nosso coração é de Jesus, qual o problema? Não tem problema a gente participar do culto idólatra, não tem problema a imoralidade sexual, não tem problema. Deixa de ser carola, santarrão. Né? E existem largas parcelas da igreja evangélica hoje que pensam isso. Alguns setores do progressismo evangélico ensinam isso, defendem a liberação sexual, é um fato. Alguns setores da igreja, o pessoal da hipergraça, que aí nem tem nada a ver com o progressismo, o pessoal da hipergraça defende isso, que você não tem que trabalhar, se esforçar por uma vida santa e particularmente a castidade. E aqui a prostituição foi citada aqui por isso. Particularmente a castidade. Não tem, em muitos lugares o povo não está levando isso a sério. Agora veja que sério isso, que grave isso. A igreja, se ela está com o amor no lugar certo, ela vai odiar a doutrina dos nicolaítas, que é a pregação da conformação com o mundo secular, para a gente ficar bem na fita, para a gente ser aceito pela elite, para a gente ser legal. Nós não podemos fazer isso. E aí nós temos finalmente na conclusão, a verdade está aí, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é uma versão ao contrário, né, do que se diz hoje. O golpe está aí, cai quem quer, né? Mas é o contrário, né? Deus está falando? Está falando. O problema não é se Deus está falando, é se você tem orelha. Você tem orelha? O Senhor Jesus falou, a palavra está aí para todo mundo entender. Você tem orelha? Foi dada a palavra.
E a palavra é o seguinte: para ter vitória, você precisa amar a justiça e odiar a iniquidade. Para você ser um crente vitorioso, o que você precisa não é se conformar com o mundo e ir lá oferecer sacrifícios no templo de Diana e se envolver com a sujeira que existe naquele lugar e praticar de prostituição, que é o que os nicolaítas promoviam, para você ficar bem com o império, para você ficar bem com a sua guilda comercial, ficar bem com a cidade. Não. Existe uma outra árvore, que é a árvore da vida. E a palavra traduzida como árvore aqui é uma palavra diferente de dendron, que é a palavra mais comum na época para árvore, é a palavra que significa madeiro. A palavra que João usa aqui, ela nunca é usada no Novo Testamento com o sentido de mera árvore, é o madeiro. E mesmo em Apocalipse, é como se ele dissesse o seguinte: ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore do madeiro, que está no paraíso de Deus. A árvore do tronco, o fruto do tronco, que está no paraíso de Deus. Comer do fruto do tronco, que está no centro do paraíso de Deus. Ao contrário daquele santuário pagão, que era cercado por um bairro de criminosos, Apocalipse diz muito claramente que na praça da cidade, na Nova Jerusalém, existe a árvore da vida, que é a cruz. E lá não entra nenhuma abominação e nenhuma sujeira. Está lá no final de Apocalipse. Então esse é o chamado de Jesus para a igreja. Irmãos, os nicolaítas propõem a salvação pelo conformismo. A gente não pode se conformar. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar quem prega hoje a salvação, a vitória do movimento evangélico pelo conformismo. Mas a gente não pode aceitar também a ideia de que porque nós estamos lutando pela coisa certa, nós podemos perder o amor uns pelos outros. Vamos orar.